Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai continuar essa série de vídeos falando sobre movimento uniforme. Bom, nos vídeos anteriores a gente viu a definição de velocidade média, né? Onde a velocidade média ela vai ser dada por um ΔS sobre um ΔT. No entanto, existe um caso onde a sua velocidade média ela acaba sendo constante. Daí a gente pode reescrever essa equação, onde V ele é constante. Exemplos de objetos que possuem velocidades constantes podem ser uma esteira de academia, quando você coloca uma velocidade fixa nela, escada rolante ou esteira de supermercado. Esses são exemplos de objetos que possuem velocidade constante. O elevador também, depois de um certo tempo que ele está acelerando, ele mantém uma velocidade constante até o momento de freada e posterior parada. Então lembre-se que a velocidade constante, na fórmula da velocidade, onde a gente tem essa variação do espaço pelo tempo, o Vm agora é substituído por V. Isso significa que a velocidade é a mesma em todos os instantes. A velocidade ela não vai mudar no decorrer do tempo. Então a definição está aqui embaixo, né? A velocidade de um objeto não muda no decorrer do tempo. A partir dessa definição, a gente pode deduzir a função horária do espaço para movimentos uniformes. Então, tomando o V como sendo constante, a gente pode escrever o ΔS como sendo o espaço final menos o espaço inicial e o ΔT como sendo o tempo final menos o tempo inicial. Então, V vai ser dado pelo espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas a gente pode considerar o tempo inicial como sendo zero, ou seja, aquele tempo onde você começou a marcar o movimento, ele vai ser igual a zero. Com isso, a gente pode reescrever essa equação como sendo V igual a S menos S0 sobre T. O T está de cá dividindo, eu posso multiplicar por T dos dois lados, né? Onde esse T com esse T aqui vai cortar. E com isso eu vou ficar com V vezes T é igual a S menos S0. Uma outra forma de você entender isso aqui também seria aquele macete de falar que a gente passa o T para cá multiplicando, né? Então a gente tem a velocidade vezes T vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial. A gente pode pegar o espaço inicial e passar para o outro lado somando. Com isso a gente chega à expressão que o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, onde a velocidade ela é constante. Então a velocidade é constante. De novo, velocidade constante significa que ela não muda no decorrer do tempo. Essa aqui é uma função de primeiro grau, onde você tem uma reta, né? Uma função linear. Então, se você for representar um gráfico de S por T, que você teria a posição S0, por exemplo, e que você teria o gráfico que indica a variação do espaço com relação ao tempo. Então essa equação aqui ela indica como o espaço ele varia com relação ao tempo para uma velocidade que é sempre constante. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor essa ideia. A seguinte tabela indica a posição de um automóvel em relação ao quilômetro zero de uma rodovia. Escreva a função horária que descreve o movimento desse automóvel. Então o que a gente tem aqui? Ó? No tempo t igual a zero, a posição inicial do automóvel era 160. Então a gente anota aqui que a posição inicial sempre é tida no tempo t igual a zero, ela vai ser igual a 160. Então ele está na posição, está sendo medida aqui em quilômetros, então a gente tem aqui quilômetros. E assim a posição vai crescendo com o tempo. Como a gente sabe que a nossa velocidade ela é constante, a gente tem V igual a ΔS sobre ΔT. A gente pode pegar qualquer um desses intervalos aqui de tempo e a respectiva posição que o carro estava nesse intervalo de tempo para a gente calcular a nossa velocidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o S final como sendo o último valor dado na tabela, né? Então vamos pegar aqui, para esse cálculo aqui, a gente sabe que é S final menos S inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então nesse cálculo aqui vai ficar o seguinte: o S final eu vou pegar como sendo 360 menos o S inicial 160, dividido pelo tempo final, né, correspondente ao nosso S inicial, então o tempo final é 8, menos o tempo inicial, que é zero, né? T igual a zero, ele estava na posição 160. A velocidade, então, vai ser igual a 360 menos 160, vai dar 200, 8 menos 0, vai dar 8. Quando a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai ver que a nossa velocidade
é igual a 25 km por hora. Então, o carro possui uma velocidade constante de 25 km por hora. Dessa forma, a função que descreve o movimento desse móvel é essa daqui, ó, S igual a S0 mais VT. Onde o S é a posição em qualquer instante de tempo, o S0 é a posição inicial do móvel, que é igual a 160, mais a velocidade, que é a velocidade que a gente acabou de calcular aqui, 25 vezes o tempo. Então, essa daqui é a função que descreve o movimento desse móvel. Por exemplo, se eu colocar aqui t igual a 4 horas, a gente vai obter, no caso, que S vai ser igual a 160 mais 25 vezes 4. 25 vezes 4 é igual a 100, então o S vai ser igual a 160 mais 100, que vai dar S é igual a 260 km. Então, para t igual a 4 horas, a gente achou que o S é igual a 260 km. Veja que em t igual a 4 horas, a gente encontrou de fato o S igual a 260 km. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é, aqui eu peguei a posição inicial como sendo 160 e a posição final, aliás, aqui eu peguei a posição final como sendo 360 e a posição inicial como sendo 160. E se eu tivesse pego um outro intervalo de espaço, será que a velocidade também continuaria dando 25 km por hora? Então vamos fazer de novo o cálculo da velocidade, só que agora pegando um diferente intervalo de espaço e tempo, né? Então aqui a gente tem ΔT sobre ΔT, isso vai ser igual a espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Vamos pegar agora a posição inicial agora como sendo no tempo t igual a 2 segundos. Então a posição inicial agora vai ser 210. Então, vamos pegar aqui a posição inicial como sendo 210 e o tempo igual a 2 segundos. E vamos pegar a posição final como sendo 310 e o tempo igual a 6 segundos. Então, o tempo 6 e a posição 310. Subtraindo aqui em cima, a gente tem 310 menos 210 vai dar 100. E 6 menos 2 vai dar 4. Com isso, a nossa velocidade vai ser igual a 25 km por hora novamente. Então, percebam, não importa o intervalo de tempo que eu pegue aqui, sempre a minha velocidade vai dar 25 km por hora. Isso porque a velocidade ela é sempre constante. Então, aqui se eu fizer um gráfico de como que o espaço está variando com relação ao tempo, a gente obteria a seguinte reta, né? No instante t igual a 0 horas, né? Então aqui eu tenho o eixo das abscissas onde eu tenho t, das ordenadas aqui eu tenho s. Então, em t igual a 0 horas, olha a posição inicial. A posição inicial era 160, então o móvel estava bem aqui. Então, em t igual a 0, a posição inicial é 160. Em t igual a 2, a posição agora já é 210. Então, a posição aqui agora vai ser 210. Em t igual a 4, a posição agora ela vai ser 260. Então, em t igual a 4, eu venho aqui e vou ligar aqui com o 260. Em t igual a 6 horas, eu tenho qual posição? Eu tenho 310. Então, venho aqui em t igual a 6 horas. Eu tenho a posição de 310. E por fim, em t igual a 8 horas, eu tenho a posição de 360. Em t igual a 8 horas, eu tenho a posição de 360. Vamos tentar traçar uma reta aqui para ver se o meu gráfico ficou bom. Fiz esse gráfico aqui sem nenhuma medida. Então vamos ver se no olhômetro ficou legal. Então aqui está a reta. Ficou forçando um pouquinho aqui, mas está ok. Então tem uma reta, né? Essa reta aqui é a minha função, que é descrita por S igual a S0 mais VT. Então note que essa daqui, de fato, é a função da reta, né?
onde o S aqui ele faz o papel do Y, né? No caso aqui eu tenho um S de t, ou seja, uma função que varia com o tempo. Aqui eu tenho um Y de x igual. O S0 aqui vai fazer o papel do A, mais o V t, onde o V aqui vai fazer o papel do B, que é a inclinação da reta, e o t é o x. Então aqui a gente tem uma função da reta. Então aqui a gente vê a correspondência com a equação da reta, né? Onde o S aqui vai fazer o papel da variável independente y, o S0 vai ser o coeficiente linear, né? Faz o papel do coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear é o valor onde da ordenada quando x for igual a zero, ou seja, é o valor de S, no nosso caso aqui, quando t for igual a zero, são correspondentes. O V faz o papel do coeficiente angular, no caso aqui é o B, né, da nossa equação da reta. Esse coeficiente angular ele vai indicar a inclinação da reta. E o T faz o papel de outra variável independente na nossa equação, que no caso da equação da reta é o x. Lembrando que na equação da reta a gente tem que se B for maior que zero, a inclinação da reta é positiva. Se B for menor que zero, a inclinação da reta é negativa. E se B for igual a zero, a reta é constante. Então a reta não vai ter uma inclinação. Mesma coisa acontece aqui com V. Se V for maior que zero, a inclinação é positiva. Se V for menor que zero, a inclinação é negativa. E se V for igual a zero, a nossa reta vai ficar assim. Vai ficar uma constante. No caso de V igual a zero, significa que o objeto não tem velocidade. Se o objeto não tem velocidade, quer dizer que ele não vai estar se movendo. Para ficar um pouco mais claro, seria isso daqui, né? Se caso o V for igual a zero. Então, o que esse gráfico aqui está falando para a gente? Está falando que no instante t igual a zero, o objeto estava na posição S0, né? Na posição inicial. Você começou a marcar, soltou seu relógio lá. No instante t igual a 1, por exemplo, pode ser segundos aqui, a posição pode estar em metros, onde S0 pode ser qualquer posição. Então, no instante t igual a 1 segundo, o objeto continua na posição S0. No instante t igual a 2 segundos, o objeto continua na mesma posição. Ou seja, a posição do objeto não está variando. Isso porque a velocidade ela é zero, então o objeto ele está parado. Outra coisa interessante que a gente tem nesses gráficos aqui é o seguinte. Note que eu posso fazer um triângulo aqui. Um triângulo retângulo. E note que esse lado aqui do triângulo, esse cateto aqui, ele vai ser igual ao meu ΔS, né? Que vai ser o 360 menos o 160. Então, esse cateto aqui é igual ao meu ΔS, que é o S final menos o S inicial. Só uma correção, agora há pouco eu havia dito que isso daqui é S0 menos S. E não é, eu inverti. O correto aqui, ΔS é igual a S menos S0. Sempre a posição final menos a posição inicial. E esse outro intervalo aqui vai ser igual ao meu ΔT. Então, note que aqui eu tenho um ΔT, que é igual a T final menos T inicial. De modo que a inclinação aqui, lembrando que aqui eu tenho um ângulo θ, então a inclinação aqui, ela pode ser obtida através da tangente de θ, que é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o cateto oposto é o ΔS e o adjacente é o ΔT. Mas note que esse daqui é o mesmo cálculo da velocidade. Logo, a gente diz que a tangente de θ ela é numericamente igual à velocidade. Então, quando você tem uma reta, né, num gráfico S por t, a gente pode obter a velocidade calculando a tangente desse ângulo, caso esse ângulo seja fornecido. Ou você pode apenas aplicar aqui, né, a diferença da posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui a gente tem uma análise gráfica desse comportamento, desse objeto que executa o movimento, né, desse automóvel, que executa o movimento com uma velocidade contínua. Então, caso a gente tivesse o V negativo, a gente teria uma inclinação negativa e supõe que o objeto parta de uma posição S0 igual a 50 metros. O que acontece? Conforme o seu relógio vai andando, vai evoluindo no tempo, a posição do objeto vai diminuindo. Por exemplo, em t igual a 1,
ele poderia ter uma posição igual a 40 metros. Em t igual a 2, a posição seria em torno de 30 metros. Assim até um t final, onde a sua posição seria igual a 0. Então o que isso significa? Lembre-se que a velocidade negativa, como a gente já viu anteriormente, só significa que o seu objeto está se movendo no sentido oposto à orientação da nossa trajetória. Então seria como se o objeto ele saísse dessa posição aqui igual a 50 metros e viesse voltando aqui no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, 40, 30, até chegar lá na posição inicial da nossa trajetória em um dado tempo t. Então o seu objeto ele estaria se movendo no sentido contrário à trajetória. Isso significa ter uma velocidade negativa. De forma gráfica, essa velocidade negativa é representada dessa maneira. Então aqui a gente tem os exemplos dos 3 tipos de gráficos que você pode ter. Com velocidade positiva, o gráfico é dessa forma, você tem uma função crescente. Com velocidade negativa, a função é decrescente. E com a velocidade igual a 0, quer dizer que o seu objeto sempre vai estar parado, ele não vai estar se movimentando. Então, nesse exemplo aqui está falando para a gente considerar o movimento descrito no exemplo anterior e pede para a gente determinar aqui a posição do automóvel quando t for igual a 15. Então, no exemplo anterior, a gente obteve essa função aqui como sendo a função das posições do objeto. Então, S é igual a 160 mais 25. Então, vamos usar essa função. Então, S é igual a 160 mais 25, que multiplica o t. Né? Daqui eu sei que a posição inicial é igual a 160 metros. A velocidade é igual a 25. Aliás, metros não, a gente está trabalhando em quilômetros e quilômetros por hora, né? Então, vamos usar a mesma unidade. Então, quilômetros. A velocidade é 25 km por hora, a gente calculou no exemplo anterior. E ele está pedindo para quando t for igual a 15. Então, quando t for igual a 15 horas, ele quer saber qual que é a posição desse móvel. Então, basta substituir esses valores aqui nessa equação. Então, substituindo-se os valores, né? S conserva, eu quero descobrir. 160, velocidade inicial, mais 25, vezes 15. Então, S vai ser igual a 160, mais 25 vezes 15 vai dar 375. Somando esses valores, a gente chega ao resultado que S vai ser igual a 535 km. Ou seja, quando t for igual a 15, o objeto vai estar no espaço igual a 535 km.